série do alimento diário, o reino de Deus, aleluia! O governo divino de eternidade a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E a mensagem 1 é o reino de Deus. Vamos falar junto? O reino de Deus. Amém. Aquele relógio é meio difícil de olhar, eu tenho que botar meu tempo aqui, ó Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor está nos descortinando ainda mais o livro de Mateus para nós, né? Que é um livro que vem falar conosco. Nesse semestre nós vamos estudar com foco no livro de Mateus, na pregação do Evangelho do Reino. Aleluia! O livro de Mateus é um livro que fala do reino de Deus, do reino dos céus. Então, nesse semestre, o Senhor quer nos encorajar, quer nos levar a tomar essas pepitas de ouro contidas neste livro, para nos levar, nos impulsionar a pregar este Evangelho. Senhor Jesus, e para que essas palavras possam de fato entrar no nosso interior, é importante a gente estar seguindo o falar profético, o falar que tem sido ministrado a nós, que na verdade nos dá a direção nesses tempos finais, né? 2 Coríntios, ó Senhor Jesus, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19, em falar conosco da importância do falar profético. Senhor Jesus. Amém. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazei bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Aleluia! Então, irmão, nós fazemos bem em atendê-la. Você precisa seguir de perto o falar profético. Falar que tem sido ministrado através do alimento diário e confirmado nas reuniões de palavra ministerial. Irmãos, acompanhe de perto. Isso vai te livrar de cair na escuridão deste mundo perverso. Ó Senhor Jesus. E de fato essas palavras têm nos conduzido à vida, têm nos conduzido a viver na presença do Senhor. E junto com esse falar profético, também nós temos visto sinais. Quantas pessoas têm sido curadas, têm sido restauradas, têm sido salvas por meio deste falar. Isso vem confirmado que o que nós estamos ouvindo é de fato o falar profético. Senhor, por isso vamos seguir firme. Semana passada as irmãs saíram para orar pelas pessoas. No domingo, quantos testemunhos. Isso é ou não a prova de que nós estamos ouvindo, que o Senhor tem nos impulsionado a fazer, está debaixo do falar de Deus. Tudo tem mostrado isso, graças a Deus. Então nós temos que seguir fielmente essas palavras. E entrando aqui dentro do livro de Mateus, antes de entrar no livro de Mateus, estarei a falar um pouco sobre o autor do livro de Mateus, que é Mateus, né? Ó Senhor Jesus. Ele foi usado para poder trazer à luz o sentimento do Senhor com respeito ao reino. E ele não era qualquer pessoa, ele era alguém que conhecia desse assunto. E o que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é da eternidade passada até a eternidade futura. Tudo está debaixo do governo de Deus. De todas as eras, esse é o reino de Deus.
Mas ali nós vimos que na eternidade passada, Deus governa todas as coisas e, num dado momento, houve uma rebelião. E a partir dessa rebelião, ainda debaixo do governo de Deus, Deus permitiu isso. Então o Senhor teve que ter um novo começo nessa terra, e ali por meio de Adão, nós vemos dentro deste reino de Deus, começa a ter o tempo. E nesse tempo, de Adão até Moisés, era a era dos patriarcas, então estava. E da nação de Israel até a primeira vinda de Cristo, houve uma nova etapa dentro deste reino de Deus. E hoje, com a vinda de Cristo até o reino milenar, vai vir agora, essa é uma nova porção que está dentro do reino de Deus, que é o reino dos céus, que está hoje no viver da igreja. A era da igreja é a era que está dentro do reino dos céus. E o Senhor Jesus falou muito claro isso para nós. Então, começou na eternidade futura e vai passada e vai até a eternidade futura no novo céu e na nova terra. Tudo está debaixo do domínio de Deus. Nós precisamos estar bem claro disso. Que aí acontecem as coisas e a gente acha que o Senhor deixou, né? Mas não é possível. Saiu fora do controle. Não, irmãos, está tudo dentro do controle de Deus. Ó Senhor Jesus. Então, no reino de Deus, ali com a vinda de Cristo, houve, podemos dizer, uma virada. O reino, agora vem o reino dos céus. Em Mateus capítulo 3, Senhor Jesus, eu encorajo os irmãos a depois olhar no alimento diário, na terça-feira, tem esse quadro, que vai ficar mais claro para a gente poder entender, né? Não conseguimos ainda projetar para mostrar de maneira mais clara, mas os irmãos podem olhar lá, amém? Mateus capítulo 3, versículo 2, fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, o reino do céu é uma porção dentro do reino de Deus. E em Mateus 4, versículo 17, no capítulo 3, foi João Batista que falou. Aí no capítulo 4, versículo 17, o próprio Senhor Jesus veio falar do reino dos céus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não é o reino de Deus. O reino dos céus é uma porção dentro do tempo que o Senhor preparou para nós. Ó Senhor Jesus, que estamos vivendo a era da igreja, a era da graça. Senhor Jesus. E aí, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 19, fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O Senhor está dando a chave para a igreja. Ó Senhor Jesus, então com a morte e a ressurreição de Cristo gerou a igreja, e a igreja tem a chave do reino dos céus. Aleluia! Então hoje nós temos que viver a realidade do reino dos céus. Precisamos ter um viver no Espírito, de buscar e servir ao Senhor. Ó Senhor Jesus! Então o Evangelho de Mateus apresenta a igreja como uma esfera onde a vontade de Deus é feita na terra. Continuando o versículo 19 fala: o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então a igreja, ela tem essa autoridade. A igreja, ela cumpre a vontade de Deus nessa terra. Traz o reino de Deus,
coletor de impostos, né? Era de uma classe detestada, não somente pelos judeus, mas também por outras nações, tanto pela função de seu cargo, como por sua crueldade, avareza e engano, usados para realizar sua tarefa. Os coletores de impostos, naquela época, trabalhavam para o Império Romano, e por isso eram mal vistos e odiados pelas pessoas de sua própria nação. Então, quem era Mateus? Era alguém que coletava os impostos. Mal visto. Quem olhava para ele assim, aquele ali é corrupto, é ladrão. Era uma classe que fazia isso mesmo. Naquela época não tinha polícia, não tinha nada. O que ele definia, falar que você não pagou o imposto, você tinha que pagar de novo, era a sua palavra contra a dele. Mas, um dia, em Mateus capítulo 9, aleluia, versículo 9, fala assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Irmãos, nesse dia, Mateus, que estava envolvido com essa experiência de coletar o imposto, né, de tomar o dinheiro das pessoas, de praticar muitas coisas ruins, ao ponto de todos considerar eles como pessoas ruins, mal vistas, mas um dia o Senhor passou ali. Aleluia! Quando Jesus passou, olhou para ele e falou assim: segue-me. Irmãos, ele largou tudo. Irmão, isso é um milagre. Nesse dia aconteceu um milagre, irmão. A probabilidade de um coletor de impostos se converter ao Senhor, irmãos, era pequena, muito pequena. Mas Jesus passou ali, graças a Deus, e chamou ele. E segue-me é o mesmo que ser um assistente. Ele seguiu o Senhor para se tornar alguém que ia seguir os passos do Senhor. Ele não olhou para a riqueza dele, que naquela época eram pessoas ricas, tinha bastante dinheiro. Ele não olhou para nada. A sua função ali, ele simplesmente seguiu o Senhor. Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso é algo maravilhoso, isso é o poder da atração de Deus. Deus tem esse poder, por isso não duvide, por isso não deixe de pregar o Evangelho. Às vezes você olha para a pessoa e fala assim: essa daí não merece não, porque essa daí já foi ladrão, eu conheço esse camarada. Senhor Jesus, mas há esperança, louvado seja o nome do Senhor. E aí no versículo 10 fala assim: sucedeu, Mateus 9, 10, que estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Está vendo, irmãos? O Senhor tocou no coração deste homem, ele se converteu ao Senhor e ele estava ali com muitos publicanos e pecadores. O Senhor veio para salvar as pessoas. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. E Mateus, ele ficou assim bem, essa experiência foi forte demais para ele, porque ele sabia onde que ele estava e quem era ele. Aí no capítulo 10 de Mateus, quando o Senhor chama os discípulos, o capítulo 10, versículo 3 fala assim: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Ele fez questão de falar que ele era o publicano, ou seja, o pecador. Ó Senhor Jesus, ele sabia da sua situação, mas o Senhor o chamou porque o Senhor tem um propósito. Ó Senhor Jesus, o Senhor ele chama quem ele quer, e quando ele chama, ele também quer entregar algo para nós. O Senhor te chamou, o Senhor quer te entregar algo. Talvez, né, o Senhor chamou pescadores, mas chamou alguém que conhecia de política. O Senhor chamou você que conhece, talvez na sua área, você conhece bem da sua área. E o Senhor às vezes quer usar isso em ressurreição. Você precisa orar ao Senhor.
Senhor, também me usa, Senhor. Ó Senhor Jesus, né, às vezes os jovens principalmente acham que depois que faz a faculdade, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso, não só jovens, né? Às vezes a gente começa a progredir em uma ascensão profissional, já é o suficiente cascar fora das reuniões. Ah, irmão, tem tempo não, para mim não dá. Ó Senhor Jesus, o Senhor precisa de você, meu irmão. O Senhor precisa de você, minha irmã. Ó Senhor Jesus, não deixe que essas coisas venham te enganar. Senhor Jesus. Então, amém. Isso mesmo, se Ele te chamou, é porque você tem o perfil que Ele precisa. Creia nisso, irmão. Toma posse disso. Não é por acaso e não é à toa que você está aqui. O Senhor precisa de você. Ó Senhor Jesus. E pelo fato do Senhor ter chamado então Mateus, Ele chamou alguém que conhecia no mais íntimo essa questão da política, os meandros da política e do governo. Então ele era alguém capaz de trazer o ponto do reino para as pessoas. Trazer através do seu escrito, ver o Senhor Jesus, né, tudo que o Senhor fez como pela ótica do reino. Tudo que o Senhor fez, Mateus registrou pela ótica do reino. Que Jesus veio. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então esse é o pano de fundo deste livro, é a pessoa que escreveu esse livro, e nós vamos desfrutar durante esse mês muitas porções, no qual nós vamos ver muito versículo 2 e 3, amém? Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 1 também, 1 até o 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Aleluia! Então, irmãos, o Senhor Jesus veio trazer existência todas as coisas. A palavra que nós temos falado, irmão, a palavra que pregamos, tem o poder de colocar a vida das pessoas em ordem. Tem o poder para transformar as pessoas. Porque por meio da palavra, Deus criou todas as coisas. Ó Senhor Jesus, Hebreus 11, versículo 3. Senhor Jesus. Amém. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus. Então, por meio da palavra de Deus, tudo foi formado. Ele falou e tudo se fez. Ó Senhor Jesus, as coisas visíveis foram criadas a partir do invisível. Precisamos apreciar a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, precisamos ouvir mais a palavra, desfrutar da Bíblia. Irmãos, às vezes nós sofremos tanto porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Quando você desfruta da palavra de Deus, o Senhor tem a oportunidade de trazer existência às coisas que não existem, que você não está vendo. Mas a palavra tem esse poder. Ó Senhor Jesus, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o Senhor falou que haja luz, e houve luz. Se aí for falar de Deus, Deus não pegou assim, vou fazer aqui com as minhas mãos. Ele falou. Ó Senhor Jesus, quando Deus fala, algo acontece. E haja luz. Quem é luz? Deus é luz. E Deus é invisível. A luz, quando materializou, ela expressou o que era invisível. Então, em 1 João 1,5, fala que Deus é luz. Através da luz, irmãos, a luz surgiu. Isso veio por meio desse falar. O Senhor está falando conosco, irmãos. Mas a questão é se eu estou ouvindo ou não. Talvez o Senhor está gerando luz
no irmão do meu lado e em mim não. Porque às vezes está a incredulidade, não estou crendo no que o Senhor está falando. Ó Senhor Jesus, e ainda em Gênesis capítulo 1, versículo 9, versículo 9 fala da porção seca, né? Disse também Deus: ajunta-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Deus novamente falou, e a porção seca surgiu. E Deuteronômio fala que o Senhor, Ele é a boa terra, terra de figos, de cevada, terra que mana leite e mel. Ó Senhor Jesus! Irmão, o Senhor, Ele é a realidade disso. Você não consegue ver, mas quando você vê a porção seca, saiba que é Cristo. Ele é a realidade disso. Ó Senhor Jesus! Então, Cristo é a realidade de todas as coisas. É Ele quem substantifica todas as coisas. Senhor Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 8. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Perdão, Deuteronômio não, é Provérbios, capítulo 8. Senhor Jesus. Amém. Fala novamente aqui do Senhor Jesus, que é tremendo, ó Senhor Jesus. O versículo 22 até o 31. Vamos, os irmãos lêem o 22, as irmãs o 23 e assim sucessivamente. Amém? O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. As irmãs. Amém. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Amém. Ainda ele não tinha feito a terra. Não, os irmãos estão muito fracos aí, os irmãos têm que botar mais força. As irmãs estão lendo, os irmãos estão... Vamos lá, os irmãos de novo. Amém. Amém, aleluia. Então o Senhor Jesus, o Filho, Ele traz a realidade de todas as coisas. E Ele estava ali com o Pai. Ele é a origem da sabedoria. Ó Senhor Jesus. Então em tudo, irmãos, quando foi feito, o Filho estava ali com o Pai, nas suas delícias, desfrutando da presença do Pai. Ó Senhor, fazendo a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso não foi por acaso, nem foi à toa, porque Cristo, Ele é o centro de todas as coisas. No plano de Deus, irmãos, Ele tinha preparado Cristo. Ó Senhor Jesus. Então Deus deseja que estejamos na realidade do reino do Filho e do seu amor. O Senhor, o desejo do Pai é que nós estejamos conectados, estejamos ligados ao Filho. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1.
Senhor Jesus. O versículo 13 e o 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Cristo, irmãos, Ele nos libertou do império das trevas. Você agora foi inserido em Cristo. Você precisa estar conectado com Cristo. Senhor Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, Ele traz a realidade do que Deus é. O Rei do reino do céu é expresso. E hoje nós podemos desfrutar disso. Senhor Jesus, irmãos, é uma circunferência. É o ponto central, no centro de uma circunferência. Todos os pontos estão ligados a esse centro. E aí você forma uma circunferência correta. Então, o Senhor está ali no centro. Todas as coisas estão em volta dele, ligada a ele. Quando está ligado a ele, está dentro dessa circunferência. E dentro dessa circunferência, há a proteção de Deus. Você está no mover de Deus, no encargo de Deus. Por isso que nós temos ouvido tanto que nós precisamos nos conectar com Deus. Por meio de Cristo, temos que nos convergir a Ele, Senhor Jesus, porque nele tudo subsiste. Vamos o versículo 16 e o 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, nele tudo, irmãos, tudo está debaixo dessa atração de Cristo, convergindo para Ele. Ó Senhor Jesus, está dentro dessa, como fosse uma esfera, irmão. Toda a massa da esfera está convergida para o centro. Tudo ali, ó, você pegar uma bola, se a bola estiver oval, é porque o centro dela não está bem posicionado. Aí roda todo torto, sai picando, não rola. Mas Cristo, Ele mantém todas as coisas em ordem. Ó Senhor Jesus, irmão, sem Cristo você fica solto, você fica disperso. Ó Senhor Jesus, e sem Cristo, irmão, não haveria o reino de Deus. O reino de Deus, irmão, Cristo traz a estabilidade do reino de Deus no universo. No universo inteiro é Cristo, coloca as coisas em ordem. Senhor Jesus, todas as coisas deste universo, louvado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, Satanás, Lúcifer, ele num dado momento, ele saiu fora desse convergir. E ele, irmãos, não sabia que Cristo seria o centro de tudo. Isso era um mistério, isso estava oculto. Ninguém sabia. Satanás se rebelou achando que ele poderia fazer as coisas acontecer. Posso fazer. Eu não sei como é que ele não sabia como funcionava. E nós temos o privilégio, irmão, de saber como funciona o governo, como funciona o reino de Deus. Para nós agora isso é claro. O reino de Deus, o que dá essa estabilidade ao reino é Cristo. Embora nós vivemos um momento no qual, devido a essa rebelião de Satanás,
Ele usurpou a terra, mas acima disso, como nós lemos aqui, quer principado, quer potestade, quer poder, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, está tudo no controle dele. Toma posse disso. Não se desespere. Não coloque a carroça na frente dos bois. Que nós queremos fazer as coisas, nós queremos usar o nosso braço, queremos usar a nossa força, a nossa habilidade para poder fazer as coisas. E esquecemos, às vezes agimos como Satanás agiu. Esquece que existe alguém que coloca todas as coisas em ordem, que acima de tudo ainda está em ordem. Cristo é esse, que tem esse poder, nele tudo subsiste. Ó Senhor Jesus, no grego, tudo subsiste, no grego é sunistão, que significa o que une todas as partes de um todo. Cristo une. Sem Cristo não haveria criação e nem conexão com Deus. Ele não teria conexão. Ó Senhor Jesus, graças a Deus, Jesus. Isso é algo maravilhoso, este Cristo maravilhoso. E aqui em Efésios capítulo 3, mostra que Satanás ele foi surpreendido, porque isso era um segredo, Aleluia. Efésios 3, versículo 3, fala assim: pois, segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual, quando ledes, podeis compreender meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes das promessas em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Aleluia! Irmãos, irmãos, foi um grande segredo. Por isso que Satanás achou que matando o filho, Jesus, ele seria vitorioso. Eu agora botei um fim. Ele não sabia que ele iria ressuscitar. Ó Senhor Jesus! E não somente isso, sentar nos lugares da destra do Pai. E mais, o versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia! Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Irmãos, e ele foi surpreendido que agora, pela igreja, que tem essa chave do reino dos céus, que tem o poder e a autoridade, porque foi instituída, foi dada por Cristo, em quem tudo subsiste, ele tem autoridade para ligar e para desligar. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, por meio da igreja, que é a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus, é expressa. Você quer tocar na sabedoria de Deus? Viva a vida da igreja. Um irmão te ajudar é a sabedoria de Deus. Você ser aperfeiçoado no seu serviço, negar a si mesmo, é a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus, graças a Deus pela igreja.
Então, irmão, Cristo é maravilhoso. Então, todas as coisas do universo foram feitas por meio de Cristo, o Filho, e para Ele são todas as coisas. Então, irmãos, então isso foi uma surpresa para Satanás. Satanás, que era o querubim da guarda, ungido, mas um dia ele se orgulhou. Ezequiel, capítulo 28, versículo 14. Senhor Jesus, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Aí o 15 fala, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, Satanás não sabia de como era o plano de Deus, então ele se rebelou, Lúcifer, né? Que se rebelou contra Deus, ele era ungido, levantou-se contra a autoridade de Deus, e o Senhor teve que tratar com essa rebelião dele. E ele tinha a autoridade de Deus para reinar, para reger a era pré-adâmica. Então o que ele fez? Essa autoridade, essa glória que foi dada por Deus para ele, fez com que ele, por ser o sinete da perfeição, ele se orgulhou, se ensoberbeceu e achou que poderia estar acima de Deus, poderia substituir Deus. Então o Senhor precisou lançá-lo por terra. Mateus, capítulo 4, né, durante a tentação do Senhor Jesus, ele mostrou os reinos deste mundo. Ele, quando ele se rebelou e Deus o lançou por terra, ele deveria ter largado os reinos, porque Deus o expulsou, porém ele, de forma sorrateira, ele pegou esses reinos do mundo, com o seu comércio, com a sua negociata, propondo posições, cargos e tudo mais, e usurpou toda a terra. Então o Senhor teve que tratar com essa usurpação de Satanás. E o Senhor ainda vai tratar ainda com ele, em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, o Senhor vai tomar de volta todos os reinos dessa terra. Ó Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Aleluia! Então o Senhor vai tratar com Satanás, esse ladrão que hoje está enganando todas as nações, com a mesma tática no negócio, propondo, te oferecendo algo para substituir Cristo. Ele a todo tempo ele está fazendo isso. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então o orgulho e a soberba foram a causa da sua ruína. O orgulho e a soberba. Nós temos que tratar com orgulho, que está na nossa carne. Com a queda ali de Adão, Satanás colocou esse elemento dentro de nós, que fica nos instigando. E nós podemos ver isso na experiência de Jó, né? Jó, ele questionou Deus, né? Falou assim, mas tem o Senhor olhos de carne para entender o que eu estou passando? Será que o Senhor sabe o que eu estou passando aqui? Se eu não for homem, é fácil falar para Deus, né? Satanás instigou ele, porque era o que estava no coração de Satanás. Porque Satanás é uma criatura. E ele queria, como uma criatura, queria ser o representante, o elo
Ele queria ligar, e todas as criaturas tinham que vir a ele, e ele ser um correio, um correio com Cristo, com Deus. Irmãos, olha a audácia. Ele queria ser o centro. Ele queria estar na posição de Cristo. Mas não foi para ele que Deus entregou. Aleluia! Senhor Jesus. Então, irmãos, ele queria ser um rei adjunto. Ó Senhor Jesus. Então, ele queria ser essa pessoa que pega o problema das criaturas e trata todas as coisas. Mas Deus tratou com o seu orgulho e com a sua rebelião. Então ele se desconectou do reino de Deus e realizou um negócio paralelo, estabeleceu o seu comércio. E veio até mesmo na experiência de Jó também, né? Ele foi lá para falar que Jó temia o Senhor porque tinha a bênção de Deus, recebia tudo. Está vendo, irmão? Isso é coisa, está propondo, oferecendo algo. Senhor Jesus. E Jó, então Satanás, né, por meio da queda do homem, esse elemento entrou em nós e muitas vezes vem materializar o sentimento de Satanás. E ali Jó viu que dentro da sua alma existia o que? Um behemote e também um leviatã. Um behemote que parecia ser bonzinho, né? Com a sua orelhinha, mas que é um dos maiores predadores. Vai mexer com ele para você ver o que acontece. Só tem cara de bonzinho, mas por trás é cheio de maldade. E o Leviatã, que é o rei dos orgulhosos, que não respeita nenhuma autoridade. Irmãos, esse elemento está em você e está em mim. Temos que tratar com isso. Às vezes a autoridade de um irmão que cuida do seu serviço, você não obedece. A orientação que é passado para você, debaixo da liderança da igreja, e você resiste. Esse é elemento de Satanás, que não aceita se submeter, não submete à palavra de Deus, não se submete aos irmãos, não submete à liderança da igreja. Senhor Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós, que nós possamos ser iluminados por Deus e ter o mesmo sentimento de Jó, de falar de coisas que eu não entendia, se arrepender no pó e na cinza. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos dê esse arrependimento, irmão, possamos discernir. Quando você age dessa maneira, você está se desconectando de Cristo e está vivendo uma vida solta. Quem gosta de viver uma vida solta é Satanás, porque ele se desconectou do reino de Deus, do plano de Deus, e quer estar solto. Ele está solto. Aí se você quer estar solto, irmão, não quer se cingir para buscar o Senhor, para orar, para viver a vida da igreja, para reunir. Voltou o GFCM, irmão, não vou não, irmãos. Você está se agindo como alguém que está solto. E se você viver solto, o que vai manifestar em você? O Leviatã. Ele vai sair da toca. E se ele não sai, sai o behemote. Que aí diante dos irmãos você fica com a cara de bonzinho. Amém, irmão. Na vida, eu estou na vida, irmão. Eu estou na vida. Logo que você está na vida, você virou as costas. O hipopótamo é assim. Quando você está olhando para ele, tudo bem. Logo que você vira as costas, ele nada suavemente. Aí logo que você olha para ele para e mexe só a orelhinha. Que gracinha. Mas logo que você vira as costas, ele abre a boca. Isso aí, irmãos. É esse lado, é o lado que parece que é o bom da alma, mas ele é mau. Na hora que vira as costas, ele vem e abocanha. Com as críticas, esse abocanhar vem com as críticas, vem retrucando,
não querer ouvir, obedecer, vem assim, irmão. Você obedece na frente do irmão, amém, e por trás você abocanha o irmão. Não faz nada do jeito que foi orientado. Não faz. E se olha para você, você tem cara de bonzinho e mexe a orelhinha. É, desse jeito. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor Jesus. Nos leva a nos arrepender e voltar ao Senhor. Senhor Jesus. Jó 42, né? Ó Senhor Jesus, versículo 2. Bem sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nessa hora aqui, ó, Jó ele se conectou com Deus e aí ele viu que tudo subsiste em Cristo. Quando você se conecta com Deus, irmão, você parou, Senhor, graças a Deus. Você está passando por uma grande luta, mas logo que você conecta com Deus, aí você toca naquele que tudo subsiste. Ele fala assim, tudo posso. Tudo você pode naquele que nos fortalece, né? Amém. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Senhor Jesus, ele foi iluminado e a sua vida foi mudada. Ó Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa vida precisa ser mudada. Não podemos ficar debaixo dessa linha de desconectados com Cristo. Para acabar aqui em Salmos capítulo 2, mostra bem claro como estão as pessoas neste mundo que estão debaixo do governo de Satanás, usurpado dessa terra que foi usurpada por Satanás. Ele não é o legítimo rei dessa terra. Não é, definitivamente. Mas ele usurpou e tem usado todas as coisas. Aqui em Salmos capítulo 2, fala assim, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Irmãos, existem muitos príncipes, são potestades, principais e potestades, que têm instigado muitas pessoas, têm instigado a sociedade. Irmão, nós vimos fatos recentes. Você não pode dar a sua opinião, se a sua opinião for contra o que o reino deste mundo está falando, você é excluído. Você está pronto para ser excluído? Ou você vai ser daqueles que não vai se manifestar com medo de que esses reis que se enfurecem contra Cristo comecem a te perseguir? Irmão, se você for firme pelo Senhor, você vai ser perseguido. Os jovens, os adolescentes que estão aqui nessa noite, precisa ficar claro disso. Vocês vão ser excluídos. Amém. Mas saiba que para Deus vocês vão ser eleitos. Ó Senhor Jesus, esse reino é usurpado. Quem está no controle é Satanás e ele quer romper os laços. O que dá estabilidade para essa terra são os laços que vêm de Deus, da família. É esse laço, irmão. Isso aí é que mantém a ordem da lei de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, do temor de Deus e da família. É esse laço, irmão, que mantém ainda essa terra numa condição habitável. Agora que estão rompendo,
Muitas estão rompendo dentro das escolas, nos desenhos infantis. Está tudo, irmão, está tudo corrompido. Estão querendo jogar goela abaixo as ideologias contrárias à palavra de Deus. Estão jogando para dentro da sua casa, para dentro da mochila do seu filho, dentro da mochila dele, nos livros, dentro do coração deles, dentro dos nossos também, falando que tudo é normal. Irmãos, não é normal. Ó Senhor Jesus. Oi? O normal é você invocar o nome do Senhor Jesus e estar conectado com Cristo. Irmãos, e o Senhor, saiba que o Senhor, Ele está vendo tudo isso e Ele não está quieto. O versículo 4 fala assim: ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor está vendo tudo. Se você entrar por este caminho, o Senhor está vendo, irmão. Ele está vendo por onde você está entrando. Ó Senhor Jesus, Ele está vendo para onde que esse mundo está indo. Habita no céu, o Senhor zomba dele. Na sua ira, a seu tempo, lhe há de falar, e o seu furor os confundirá. Irmãos, o furor do Senhor, a ira dele está se aumentando. Não esteja debaixo da ira do Senhor. Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor Jesus, eu, porém, constituí o meu rei, aleluia, sobre o meu santo monte, Sião, aleluia, que o rei, ele está vindo, irmãos. A aurora está chegando. Irmão, não é tempo, irmão, de você se sucumbir a essas coisas. Se conecte com Cristo. Mantenha-se conectado. Não caia do laço do diabo, nas mentiras de Satanás. Ó Senhor Jesus, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Senhor Jesus, irmãos, é tempo de nos firmar em Cristo. O reino dos céus já está às portas, né? O milênio, os vencedores, o Senhor está chamando vencedores. Irmãos, é tempo de reagir e nos manter conectados com Cristo. Senhor Jesus, que a igreja é a realidade do reino do céu. E dessa forma, irmão, começando pela igreja, Deus vai encabeçar todas as coisas. Todas as coisas, irmãos, é por meio de nós. Nós somos esse canal de Deus nessa terra. Vamos pregar o Evangelho, vamos anunciar boas novas, vamos orar pelas pessoas. Senhor Jesus, nos manter conectado com Cristo, vivendo a vida da igreja intensamente. Jesus é o Senhor. Amém.